Boa tarde, Londrina, boa tarde, região. Mais um Saúde e Bem-Estar no ar aqui no Face TV. E hoje é mais um motivo de muita alegria para mim, porque minha convidada eu já conheço, algumas pessoas também já conhecem. E é sempre um prazer receber ela, porque além de uma super profissional, ela é muito simpática, muito dinâmica e vai ser super valioso esse programa hoje. Mas eu quero agradecer, então, começando pelo meu cabeleireiro, Matheus Saito. Esse cabelo que ele tá sempre ousando, né? Que menino ousado. Então a gente lá é assim, né? Eu começo com o Magdiel lavando, a make é da Marcele Damasio, essa querida que eu conheço desde pequenininha. Eu falo porque ela continua pequenininha, viu, gente? E é isso, o resultado sempre me surpreende. Obrigada, gente, vocês são demais. Essa blusinha linda, eu quero mandar um beijo pra minha amiga Lê, da Silvia Barrone, que eu acabei encontrando ela ontem. Hoje eu vim muito de Lucélia, muito simplesinha, viu, gente? Mas essa blusa linda aqui, ó, da Silvia Barrone, ela é linda, viu? E a calça é antiga, eu sei que vocês gostam de ver, mas hoje eu vou ficar sentadinha aqui. Então é isso, gente, vamos começar esse quadro, porque eu tô super ansiosa em receber a doutora Jane Stella, pneumologista, tá? Então, pra quem já conhece, mais uma vez, então aproveitem, tá? E para quem não conhece, então eu quero apresentar agora para vocês. Seja bem-vinda, doutora. Olá, Lu, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um grande prazer estar aqui presente com você. Eu que agradeço. Eu adoro falar com você, porque você me deixa super à vontade. Porque assim, né, gente? Eu só brinco de apresentar, eu falo, mas assim, eu sou empresária, né? Eu vendo comida. E falar com a doutora Jane, que é essa mega médica, super estudiosa, professora, enfim, eu vou deixar ela contar um pouquinho da vida dela pra vocês, porque vocês vão adorar e depois vão procurar ela aí nas redes sociais, tá? Pra vocês estarem tirando maiores informações. Doutora, você é londrinense? Eu sou londrinense. Meu pai é londrinense, Lu. Eu nasci, meu pai sempre foi sitiante e eu nasci no sítio. De Parteira, eu adoro quando ela fala isso. Exatamente, nascida no sítio de Parteira, pequenininha. Cresci uma época lá, a minha infância toda foi, a gente se mudou para a cidade aos 3 anos de idade, mas a minha infância toda foi no sítio, né? E ela congelava lagartixa. E você sabe dessa história. Não, mas isso ficou, Jane, isso ficou tão marcado. Eu falei, gente, que incrível, é dom, desde pequena. As lagartixas viu a doutora e saiu correndo, porque você congelava, né? Pois é, aí eu perguntei para minha mãe, desde quando eu queria ser médica? Na verdade, sempre foi um sonho de criança, eu brincava que eu ia ser médica, pediatra e cientista. E para ser cientista, então, eu congelava as lagartixas, tadinhas. Era um experimento, né? Experimento total. 3 anos de idade, pegava a lagartixa, colocava no congelador, porque na época não era freezer, colocava no congelador e via o que acontecia, para ver se ela sobrevivia um pouco, e daí depois a gente podia ressuscitar, né? Mas, infelizmente, eu não consegui essa técnica ainda até o momento. Ô, Jane, você não estava tão errada, né? Porque existe a técnica, né, de congelamento, tem algumas pessoas malucas, né? Pois é, a gente congela um embrião, né? Tem toda essa história, bom, enfim, esse é papo para outro dia, mas até que a minha ideia não era tão ruim aos 3 anos de idade, né? E aí formou-se essa pneumo maravilhosa. Sim, eu sou da escola aqui de Londrina, eu fiz a faculdade em Londrina, depois eu fiz a residência médica na Unicamp, e aí eu resolvi retornar, e eu agradeço muito, né, a Londrina, a região. Hoje, com a telemedicina, a gente consegue atingir mais pessoas no Brasil, mas, basicamente, a minha base é aqui em Londrina. É aqui em Londrina. E a pneumologia, eu acredito que nunca esteve tão procurada como agora, nessa época de pandemia que a gente está vivendo, de coronavírus, enfim. Eu acredito que você tenha já trabalhava assim muito e agora muito mais, né? Eu acho que a pneumologia e infectologia, hoje em dia, a gente está sendo muito requisitado. Nós somos poucos profissionais da área para trabalhar em toda essa pandemia, na linha de frente. É uma pandemia que nos pegou muito de surpresa, o mundo inteiro, né? A gente tem que estudar muito para dar um apoio para toda a população, mas estamos enfrentando, vamos lá. Não pode parar. Até brinquei que eu não iria falar, nem perguntar muito de coronavírus, mas as pessoas insistem, as pessoas querem saber ainda, né, Jane, como que está tudo isso, né? É uma doença nova, a gente entende que
as coisas vão aparecendo conforme vai passando o tempo agora, né? Então, muitos artigos estão sendo publicados. Eu faço parte de um comitê chamado Comitê Coronavírus, da Sociedade Paranaense de Pneumologia. Nós estamos juntos desde janeiro desse ano. Então, antes de começar toda essa história, a gente já estava bem engajado, bem estruturado para receber essa pandemia e poder orientar muito bem a população do que fazer, de como se prevenir, o que fazer no momento que você vai pegar a infecção, porque uma hora ou outra muitas pessoas vão ficar doentes, né? E nesse momento, na região onde a gente mora, é uma área muito preocupante ainda, então a gente tem que tomar cuidado como a gente está fazendo aqui esse distanciamento de 2 metros. Isso é super aqui, importante, viu, mínimo, gente? né? A gente fica aqui sem máscara, porque senão abafa o som, né? E não vai ficar tão legal, mas a gente respeita o distanciamento, não teve beijo, não teve abraço, a gente nem tirou foto ainda. Infelizmente. Infelizmente, né? Porque a gente sabe que esse aumento que teve é porque as pessoas não tão... Tem gente ainda que não está levando tão a sério, né, Jane? Infelizmente, assim, a gente está muito bem preparado, eu acho que a nossa região está muito bem preparada, estruturada, nós temos um número de leitos muito bons, muito maior do que muitos estados até. O problema é que, assim, gente, não é porque a gente está de saco cheio da pandemia que ela acabou, não acabou. A gente tem que ter o bom senso e a responsabilidade e a consciência de que o isolamento social continua, a lavagem de mãos continua, o álcool, a utilização do álcool, a máscara, o face shield, se possível, ele tem que ser cumprido. Porque está muito difícil para a gente, que é profissional da saúde, conseguir leitos no hospital. O paciente aqui interno, ele fica em média 10 dias em ventilação mecânica, essa é uma média mundial, não é só aqui. E depois que ele é estubado, ele ainda fica um tempo na UTI, então é um paciente que fica, ele fica num leito de UTI muito tempo para que o próximo paciente que precise seja vaga, né? Sim. Tem essa vaga. Sim, é verdade. Ô, Jane, o pulmão, eu sempre falo, né, que a gente, desde criança, a importância do nosso pulmão, né, das doenças respiratórias, que é muito comum em criança, né, e tem algumas doenças que se estendem ao longo da vida, né, do ser humano, né, as DPOCs, e a gente vai entrar no assunto, que é até por isso que eu trouxe a doutora aqui, porque todo mundo conhece alguém que tem asma, que tem bronquite, ou se você não tem um filho, ou de repente até você mesmo, mas você conhece alguém, né, Jane? Sim, eu falo que a respiração é a essência da nossa vida, sim, né, Lu? Verdade. Você que me conhece sabe que eu faço meditação. Sim. E a essência da nossa vida é ter consciência da nossa respiração. Se a nossa respiração não está bem, o resto acaba desandando. Doutora, e é o né? respira que passa para tudo mesmo? Respira tudo que passa? Não, antes fosse assim, respira, conecta com o coração que passa, né? Seria ótimo. Não é Mas assim. isso ajuda bastante, Sim. né? É isso mesmo. Então, todo mundo conhece uma pessoa que tem asma. A asma não é frescura, tá? Nós temos de 3 a 5 óbitos por dia no Brasil. Meu Deus. Por asma. Essa é uma estatística muito grande, né? Nós temos uma grande porcentagem de DPOC, que chama doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema pulmonar e a bronquite crônica, que ela, no Brasil, a grande maioria ainda vem do tabaco, mas grande parte vem da fumaça que a gente inala. Tem países como a Índia, o grande vilão ainda é a fumaça, né? É a queima de material orgânico, né? E é uma doença incurável, é uma doença progressiva, mesmo parando de fumar. É óbvio que se a pessoa parar de fumar, a progressão da doença ela é menor. Então, a gente engloba o enfisema e o bronquítico crônico nessa palavra que chama DPOC. Mas hoje, assim, vocês estão engajados, empenhados para a melhor qualidade de vida desse paciente, né, doutora? Claro, hoje a medicina não é tratar a doença em si mais, né? Hoje a gente tem a prevenção da doença, que é o mais importante. Então, DPOC é uma doença que não precisava existir, era só não fumar,
né? E hoje ainda tem, além do tabaco, que é o cigarro comum, ainda a gente tem os cigarros eletrônicos, os vapers, o narguile, tudo isso chamando o jovem, e isso é muito preocupante, porque tem chamado realmente o jovem e puxado essa galera aí para fazer, para esse mundo e fazer doença pulmonar crônica. E o pior, o vapor nem dá tempo de fazer enfisema. Ele faz uma fibrose pulmonar horrorosa. Doutora, o que é o vapor? Só para quem está nos assistindo, talvez tenha pessoas que não sabem. Não sei, o vapor é o cigarro eletrônico. É o cigarro eletrônico, aquele dispositivo inalatóriozinho que faz aquela fumaça gigantesca e para diluir o material que tem ali dentro, ele é utilizado sempre um óleozinho, às vezes uma vitamina E, e isso daí faz uma destruição pulmonar tão grande que é uma doença passiva de notificação, tá? A gente tem que notificar quando a gente detecta uma doença tão grave dessa. E eu acho assim que os jovens hoje, eles são tão conectados e tão cheios de informação, e como é que eles se submetem ainda a usar um vapor? Né? É que adolescente é uma fase difícil, né? Porque se o seu amigo está pode, usando, né? eu vou usar também, eu quero experimentar. É uma fase que naturalmente a gente quer experimentar as coisas que a gente não conhece, porque é legal, é interessante, o pai e a mãe que é careta. Então, é uma fase difícil, mas hoje tem tanta informação, Sim. né? E a pneumologia, a gente cuida do tabagismo. Doutora Jane tem tratamentos para o tabagismo, né, doutora? Perfeito. A gente encara o tabagismo como uma doença crônica. Isso é uma dependência química. A gente tem um CID para tabagismo, né? Então, é uma doença. Então, tem que ser encarada e tratada como uma doença. Existem medicações específicas para isso. Que legal. Né? E o que eu falo para o tabagista, como é uma dependência química, que ele não, se a gente faz um tratamento hoje, ele consegue parar de fumar, mas se ele tem uma recaída, por exemplo, daqui 5 anos aconteceu uma coisa, estou me divorciando, passou numa situação difícil, você acaba caindo de novo no vício, não tem problema. Qual o problema? A gente trata de novo. Qual o problema? Que legal, gente, então, olha aí. Não é para se sentir fracassado, não, gente. Trata, vem de novo, a gente trata, toma medicação, faz tudo de novo. É porque, na verdade, acaba sendo uma válvula de escape, né? Exatamente. A pessoa acaba indo buscar, né, o conforto, né, o relaxar, acaba voltando para o cigarro. Então, a intenção aqui é o quê? É passar o maior tempo da sua vida sem fumar. Eu acho que a mensagem é essa, né? É verdade. E eu acho, assim, incrível esse trabalho. Eu até não sabia, viu, gente, que hoje a especialidade de pneumologia cuida do tabaco e cuida do ronco. Eu achei isso incrível, porque, minha senhora, você está em casa, o marido ronca, manda para a doutora Jane. Porque a doutora Jane, além, cuida do fumo e cuida também do ronco, né, doutora? Olha que maravilha! Pois é. Então, existe a especialidade do sono. No Brasil, começou a especialidade do sono faz algum tempo. A gente não tinha especialista do sono, uma residência médica do sono. Hoje a gente tem, a partir desse ano. É o primeiro ano que tem residência médica do sono. Então, o sono ainda é uma área de atuação do pneumologista, ou do otorrino, ou do neurologista. Né? Então, eu fiz uma subespecialização para trabalhar com sono. E o engraçado, gente, quem mais traz paciente para mim, claro que é o parceiro, obviamente, e o companheiro de pesca. Nossa, não dá para pescar com alguém que ronca, né? Não dá, você espanta todos os peixes. Os peixes e o companheiro. Nunca mais você volta a pescar comigo, porque não dá, né? Imagina alguém roncando, sei lá, você vai tirar férias e a pessoa roncando do seu lado. E o ronco tem cura? O ronco tem tratamento, sim. Aí vai depender da causa. Pode ser uma causa orofacial, mas também pode ser por causa de uma apneia do sono, que é uma doença extremamente grave e silenciosa. Quando você vê, você está com arritmia cardíaca por causa de uma apneia do sono, por exemplo. Então, é uma doença muito grave. Minha gente, por isso que tem que procurar um profissional que entenda, que vocês viram que uma coisa está ligada à outra, e às vezes pode ser até mais grave do que se imagina, né? Sem dúvida. Ela está associada, assim, ela
está associada, ela pode piorar e pode originar, por exemplo, arritmia cardíaca, infarto, aumenta a obesidade visceral, piora o diabetes, associado ao aumento do colesterol, dificuldade de concentração, perda de memória, raciocínio, fica irritadíssimo durante o dia, porque a pessoa não dorme. Não descansa. Eu vou te interromper para mandar um beijo para uma pessoa que está nos assistindo, a dona Olivia Lima. Ela está dizendo assim: parabéns, doutora, esse assunto é muito importante para a saúde, e está muito bem abordado este tema dos cigarros, que ela adorou. Ó, um beijo para a senhora, viu? A senhora viu que interessante? Olha aí, né? A dona Olivia, viu? Tá te mandando um beijão aqui, ó. Doutor, e essa caixinha linda aqui, a gente estava falando de DPOC, a gente falou um pouquinho do ronco, mas eu quero saber se quem ronca tem alguma coisa para ele aqui nessa caixa ou não tem? Não tem, né? Essa caixa é uma caixa surpresa, viu, gente? Da doutora Jane, se vocês quiserem saber o que tem aqui, vocês vão ter que ir lá no consultório dela. Eu tô brincando. Ela trouxe aqui uns... O que é isso aqui, doutora? Explica. É uma inovação? É o que todo mundo já usava e agora evoluiu? Ou hoje todo mundo continua usando tudo isso aqui ainda, doutora? Isso aqui é legal. Vamos Olha, lá. Vamos lá. Quem conhece, os alunos que me acompanham, às vezes no consultório, os residentes que passaram comigo, eles conhecem essa caixa. Eu acho que todo pneumologista tem uma caixa dessa, que é a caixa de dispositivos inalatórios, tá? Olha aí, minha gente. Então, quando você vai administrar alguma medicação, a gente tem várias vias de administração de alguma medicação, né? Então, ela pode ser na veia, você pode tomar um comprimido, você pode fazer subcutânea, como é o caso de insulina, e você pode fazer intraóssea, você pode fazer na medula, intravesical, e você também, retal, né? As medicações supositório, e você pode fazer inalatório. Tá? O pulmão, vamos imaginar que o pulmão, quando a gente respira, o ar ele passa aqui pela traqueia, que é esse tubinho duro aqui, e nessa altura ele divide em brônquio direito e brônquio esquerdo, e aí ela vai se dividindo, até chegar numa florzinha que chama alvéolo. A gente não enxerga, né, a olho nu alvéolo. Se a gente fosse estender todos os alvéolos juntos, ele daria uma superfície de uma quadra de tênis. Nossa. Então, é uma superfície gigantesca, né? E é um local, né, além do brônquio, que a gente pode depositar uma medicação inalatória. Ou seja, a medicação pode chegar no pulmão e agir ali. E a absorção ser muito menor. Então, ela é muito mais segura. Aí eu esqueci de falar, tem as medicações nasais, né? Que eu uso muito. E aí, com a evolução, né, e a tecnologia, esses dispositivos inalatórios começaram na década de 60, 70. O mais comum que a gente conhece é o inalador, aquele aparelhinho que solta fumacinha, certo? Sim. Então, hoje a gente tem outros dispositivos inalatórios que podemos usar tanto para asma, para DPOC, nós podemos utilizar também para pneumonia, para dispensação de antibióticos, e com grande eficácia e com pouco efeito colateral. Entendi. E aí essa caixinha, gente, essa caixinha surpresa aqui é a caixinha que eu utilizo, onde eu tenho praticamente todos os dispositivos inalatórios que existem. Eu vou falar no mundo porque tem coisa que não tem no Brasil, né? Como esse dispositivo. Verdade. Gente, eu queria saber já logo o que é isso. Parece caixinha de chicletes. Tô brincando. Tem mesmo chicletes assim, não tem? Tem os chicletes assim, ó. Aí tem assim o Handheiler, cada um tem um nome. Esse daqui chama disco, esse aqui chama elipta. Qual é o mais usado aqui, Jane? Então vai depender muito do paciente. Eu acho que o pessoal conhece mais. Esse aqui é comum, né? Esse, a bombinha. Esse tipo de botar de ponta cabeça, Lu. Assim. Eu não usei, tá, gente? Eu não sei. Isso, eu vou orientar como é que usa. Então, esse aqui é o mais comum, né? Que é esse dispositivo em bombinha, assim, né? Olha aí, gente. Uma bombinha. Tá? Isso aqui é para asmático, para paciente que tem bronquite... Isso, aí tem assim, para cada um desses aqui, a gente dispensa um tipo de medicação, Entendi. Né? E aí pode ser para quem tem bronquite, para quem tem asma, quem tem enfisema, para quem tem mucoviscidose, por exemplo, que é a fibrose cística, Entendi. A gente pode... Isso aqui é um dispositivo que libera uma cápsulazinha de antibiótico que chama tobramicina, né?
Esse é de rosquear. Aqui? Isso. Rosquei embaixo, aí. Aí a gente põe uma capsulinha, aquilo. A gente põe uma cápsula aqui dentro, aí fecha aqui, a gente fura a cápsula aí Tudo bom. e aspira. aspira. Isso. Que legal, É bem legal. Olha isso. Aí, esse aqui, tem um dispositivo, esse aqui eu amo, que eu falo que é uma tecnologia alemã, ele tem um microchip aqui dentro, que dispensa um... Olha lá, aqui. Ele dispensa... Olha, uma névoa. Exatamente, é uma névoa. Então, a gente faz o clique aqui, e aqui vai uma medicação, eu não sei se vai dar pra ver, Dá pra ver, mas, gente? ó, Ó, tá quase, acho que tá até Ó. legal, ó. E aí, não embaçou? aí, Vamos lá. ó. Ah lá, dá pra ver a névoa. Gente, que incrível. E ela é uma névoa super macia, fluida, ó. Quer ver? Faz assim, eu vou passar na tua palma. Ó. Olha. Ela é sequinha, isso aqui vai pro pulmão. E a deposição pulmonar, ela é muito boa. A partícula é muito fininha, bem pequenininha e chega muito bem no pulmão onde a gente quer. Isso aqui o povo deve estar achando, gente, que isso aqui é de... Vou até ficar quieta, mas calma, gente. Isso aqui também, também é para o pulmão. Não, também não, só para o pulmão. Só para o pulmão. Exatamente. Então, esse daqui, por exemplo, isso aqui é um espaçador, né? Então, a pessoa, por exemplo, eu tenho muitos velhinhos ou crianças muito pequenas que eles não têm a habilidade de usar uma bombinha dessa, não tem é tecnicamente difícil dele aspirar. O que a gente usa? A gente usa num espaçador. Vamos lá. Muito obrigada. Aí a gente coloca aqui e a criança... Para crianças, ok, inala, né, gente? Ela fica respirando. E aqui tem uma válvula. E essa válvula, ela só abre quando você inspira. Quando você expira, não. Legal. Aí a medicação fica armazenada aqui até terminar. Tá? Muito legal. Eu tive, não sei se posso dizer sorte, né? Minhas crianças não tiveram doenças respiratórias. A minha mais velha teve bronquite, mas assim, curou, incrível. Cura-se bronquite? Não cura. Por que então ela nunca mais teve a crise? Ótimo, essa é uma pergunta bem legal. O asmático, uma vez asmático pro resto da vida. Então, ela é uma asmática. Sim. E você vai me perguntar, mas qual que é a diferença de bronquite e asma, já fiz a pergunta, é isso mesmo. Uhum. Então, vamos falar sobre asma. A asma é aquela quando você nasce, dependendo do tipo de gatilho, de exposição que você tem, você começa a desencadear crises, né? Pode ser, sim, poeiras inalatórias, pode ser por causa de uma infecção viral, vírus essencial respiratório, etc, etc. Gato é uma coisa que desencadeia muita crise de asma. E quando criança, quando menos de 3 anos, aos 3 anos, ele melhora, vai melhorando, 8 anos de idade ou na adolescência. Sabe aquele jargão que a gente fala, quando casar, Sara? Todo mundo fala isso, né? Então, isso daí vem da asma. Então, antigamente, quando você prometia uma filha para uma pessoa, para um rapaz, a família falava, ela só tem asma. Quando casar, Sara, é que melhora com 16, 17 anos, que era a época que a menina casava. Olha, entendi. Olha isso! E aí vem essa frase, é do asmático. Tá? Então, ele melhora mesmo nessa idade. Mas, sim, na vida adulta, ele começa a fumar, né? Ele pode desencadear a crise de novo, se ele tem uma pneumonia, se tem uma infecção viral, por exemplo, um Covid, uma gripe. Por isso a importância de tomar vacinas de gripe, vacinas de pneumonia. Você pode desencadear a crise de novo. Olha na isso, gestação, menina, na gestação, ela pode tanto melhorar, piorar ou ficar igual. Entendi. Mas é uma chance que ela pode piorar. Ou seja, não sara, você melhora. Exatamente, você controla. Isso é a característica da asma. Você passa períodos sem crise, que pode ser meses, pode ser anos, e você passa muito bem, dependendo do gatilho. Teve uma queimada no seu vizinho, aí você começa a ter crise de novo. Nossa, gente, a Maria Eduarda tá assistindo, tá vendo, Maria Eduarda? Você tem que tomar muito cuidado, porque você só melhorou, tipo, você tá controlada. Exatamente, controlada. Você tá controlada, uma asma controlada. Legal. Bom, mas olha, gente, é tanto negocinho aqui, é tanto aparelhinho. Olha isso, peraí, vou achar um diferente. Isso aqui é o quê? Esse é um dispositivo inalatório também, tá, Lu? Então, a gente rosqueia aqui,
a gente abre aqui, é a mesma coisa. Então, ele tem um pozinho armazenado aqui, você gira, volta, faz um clique. Então, nesse clique, ó, você aspira e a medicação vai lá para o pulmão. Tá? Existem alguns macetes, existem técnicas para você utilizar a bombinha. Não é simplesmente ir lá, viu, gente? Quem tem asma, não é simplesmente ir lá, você comprar a bombinha, qualquer bombinha e usar, tá? E hoje, do ano passado para cá, mudou um pouquinho a recomendação de asma. Você não pode usar só broncodilatador, por exemplo. Você tem que usar um broncodilatador com corticoide, né? Mudou um pouquinho o tratamento de asma, essa recomendação mundial. Tá? Então, não dá para chegar lá, sempre busca uma orientação médica. Tudo isso aqui é de fácil acesso? Você prescrevendo, encontra-se com facilidade nas farmácias? Sim, todos eles. Exceto alguns, esse daqui, por exemplo, é de fora. Esse tipo de medicação aqui que a Tobra me ensina na inalatória é bem cara, mas existe disponível no mercado, Entendi. né? Tá? Existe, esse a gente usa muito para DPOC. É porque, assim, como não faz parte do meu mundo, dá a impressão que é algo assim que tá... Não, mas para ela é super comum, porque é 24 horas por dia falando de doença respiratória, né, gente? Não, mas você não precisa nem de receita, na verdade, para comprar, né? Mas você consegue na farmácia, ele é disponível, bem fácil. Você encontra em qualquer farmácia, né? As medicações. Doutora, você falou algo sobre as vacinas, eu nem sei se você já concluiu aqui. Sim. É que vacina é algo que as pessoas... Por exemplo, eu tenho um pouco de receio em relação à vacina. Essa coisa do vírus, você vai pôr o vírus em você. E eu acho que tem um monte de gente também que está assistindo que pensa como eu. Esclarece pra gente essas vacinas. Vacina para gripe, vacina para meningite e tanta vacina que a gente tem, porque a gente toma vacina desde quando a gente nasce, né? A gente já nasce tomando vacina. Isso mesmo. Então, vacinas. Existem 2 tipos de vacinas. Um que é a vacina inativada, ou seja, não tem vírus nenhum, não tem bactéria nenhuma, nada vivo ali. Por exemplo, vacina de gripe. Vacina de gripe são partículas do vírus. A gente pega o vírus, corta o vírus, aí a gente passa no detergente, então você lava o vírus, daí a gente vai mandar fabricar o vírus. Então, a vacina. Então, é uma vacina que não tem vírus. Então, é impossível uma vacina dessa gerar gripe. Tá? Então, é mito. Falar, eu tomei a vacina de gripe e agora eu tô com gripe. E toda vacina para gripe é inativada? Não, nem toda vacina de gripe é inativada. As que a gente tem no Brasil, todas são inativadas. Existe uma vacina nos Estados Unidos que ela é em spray, essa é de vacina de vírus vivo. Tá? Mas é vírus vivos atenuado. Então, Sim. O outro grupo de vacinas são essas vacinas de vírus vivos e vírus vivos atenuado. O que é isso? Numa pessoa normal, que tem a sua imunidade normal, ela vai receber essa vacina e ela consegue combater essa bactéria ou esse vírus, normalmente não vai desencadear doença. Na pessoa que está com uma imunidade muito baixa, por exemplo, na pessoa que faz quimioterapia, na pessoa que tem uma doença autoimune, que toma algum imunossupressor, aí sim, essa vacina ela pode gerar a doença, por exemplo, sarampo, porque a vacina de sarampo é vírus vivo. Tá? A pessoa é portadora de HIV/AIDS, que está com CD4 baixo também, outra pessoa que também não pode receber vacina de vírus vivo. E quais são essas vacinas de vírus vivo que a gente tem que prestar atenção? Então, sarampo, rubéola, cachumba, varicela, que é a catapora, herpes zoster, BCG é vacina de vírus, aquela que deixa aquela cicatriz, BCG é vírus vivo. Rotavírus, que é a gotinha, ninguém tem medo, né, de dar. E é vírus vivo. É vírus vivo. Pólio de gotinha é vírus vivo. Tá? Então, dengue. Tá? Então, todas essas vacinas, elas são de vírus vivo. Essa a gente tem que tomar um certo cuidado para tomar. Tá? Mas então, para prescrever a vacina, tem que ser um profissional também que saiba todo o histórico do paciente.
Sim, é assim, quando a pessoa tem uma doença que cai, né, cai a imunidade, ele já chega numa clínica de vacina e fala, olha, eu tenho lúpus, por exemplo, Sim. então a gente já vai saber, olha, eu tenho lúpus, e então não é qualquer vacina que a gente pode aplicar. Tá? Ele já chega falando, né? Agora, as outras vacinas são inativadas, então a gente tem fica mais tranquilo para poder aplicar. E outra coisa, gente, não é só bebê que recebe vacina. Calendário de vacinação tem calendário para todas as idades. Então, Do mamando ao caducando, minha gente. do mamando ao caducando, que eu isso, falo muito bem. Caducando. Você nasce tomando vacina, você vai morrer também tomando vacina. Gostei. Eu falo que é de fralda a fralda. É de do mamando ao caducando. Resumindo tudo aqui. E é isso, porque tem vacina sempre. Sempre, sempre. Principalmente quem tem doença de base, né? O pneumopata, que é aquela pessoa que tem doenças pulmonares, o cardiopata, a pessoa que tem diabetes, o hipertenso, a pessoa que tem câncer, a pessoa que é transplantado, todos eles têm um calendário de vacinação especial. A gestante, gente, a gestante é muito importante. Quando é que começa a vacinação da criança? Não é quando ela nasce, é quando ela já está dentro da barriga da mãe. É ali que começa a vacinação da criança. É porque eu me lembro bem a tétano, né? Que é muito comum que toda grávida toma tétano. Mas não é só tétano, né? Não é. A intenção de tomar a vacina de tétano melhorou muito o tétano neonatal. A gente quase não ouve mais. A importância da vacinação de tétano é que ela vem difteria, tétano e coqueluche. E coqueluche é que mata a criança hoje em dia, o recém-nascido. É a famosa tosse comprida? Tosse comprida. Você imagina um bebê que nasce e tosse. E a traqueia dele é super fininha, a traqueia colaba, aí o oxigênio não passa, ele convulsiona e morre por falta de ar, convulsionando. E quem passa coqueluche para o recém-nascido, Lu, são os pais. Não é só a mãe, hein, gente? É o pai, a mãe, os avós, que vão visitar a criança que não tem vacina, e os cuidadores, né? Quem circula pela casa. Gente, peguem essa dica, isso é super importante, viu? E outra coisa, a gente pode pegar coqueluche várias vezes na vida. Então, não é uma vez na vida que a gente toma a vacina de coqueluche, não. Tem que tomar de 10 em 10 anos, o profissional da saúde tem que tomar de 5 em 5 anos. Né? Então, o calendário de vacinação tem essa de coqueluche, que é muito importante, tétano, hepatite B e gripe. São as 3 vacinas que tem que ter no calendário da gestante. Olha aí, gente. E do parceiro, e do pai. Né? E essas vacinas, porque as gestantes, essas vacinas, elas estão na rede pública. A gestante está lá fazendo acompanhamento para Natalzinho, na rede pública, ela tem acesso? Para a gestante, sim. Para o pai, não. Olha aí. Para o pai tem a de hepatite. De hepatite ele consegue tomar. É porque agora o parceiro faz o pré-natal junto, né? Sim, e é corretíssimo isso. É correto, né? Mas antigamente isso não estava englobado no SUS, né? No Sim. Sistema Único Nosso. Era só gestante. Sim. Mas agora o parceiro também, né? Faz o pré-natal junto. Olha isso, estamos evoluindo, minha gente. Sim, claro, tem que participar. Participou também para fazer, agora participa para cuidar. Tem que tomar vacina junto. Não é, doutora? É isso mesmo. A gente está recebendo vários elogios aqui. Vou até já te interromper aqui para a gente agradecer. Porque é super importante quando vocês que estão assistindo, vocês entram e comentam. Porque isso motiva, né? E a gente procura melhorar sempre. Porque, sabe, doutora, não é muito fácil fazer uma pauta que vai agradar todo mundo, né? Não, eu concordo, né? Olha só, vamos lá. O Robson Carien, doença respiratória é um tema muito relevante, de extrema importância. Parabéns por abordar o tema com uma profissional que é referência no Brasil. Adorei 100% conectada. Isso aí, muito obrigada, Que viu? lindeza, eu que agradeço. Doutora Jane, excelente profissional. Me tirou da pior situação. Romão Martins. Olha, que lindo. É o pai do Padre Romão, eu Olha acho. aí. A Viviane Val Julião mandando palminhas pra gente. A Lígia dizendo que você é uma excelente pessoa e profissional. Que legal, gente. Olha aí. A dona Olívia novamente, dizendo que você pode voltar mais vezes. A Lia Máximo dando parabéns pra gente. O Wesley Pádua, nosso querido lá do Hospital do Coração, dizendo que ama a gente também ama você. Meu novo vizinho, gente. Olha aí. O Adenire, dizendo que é um excelente programa e muito esclarecedor. Que legal, muito obrigada. Doutora Jane, dizendo que você é uma profissional de alto gabarito.
Eu que agradeço, gente. Vocês Gente, merecem. uma época dessa, um monte de elogios desse, né, doutora? Nossa, é tudo. Demais, é eu muito que agradeço. legal. É incrível, né, Lu? Eu falo que assim, a energia que a gente gera já é a energia que a gente recebe. Com certeza. Então, os meus pacientes que são incríveis, eu acho. São todos pacientes obedientes, eu tenho certeza, né, doutora? Porque tem paciente que é rebelde, gente, não tem, doutora? Ah, mas eu ponho na linha, viu, Lu? Coloco, opa. Tem esse seu charme nipônico, eu tenho certeza. Você vai tomar esse remedinho. Todo mundo toma. Sim, porque assim, se não acreditar, se a gente não esclarecer, eu acho que assim, o esclarecimento é muito importante na área da saúde. Se a gente não esclarecer por que ele tem que usar esse dispositivo inalatório e não o outro, não vai funcionar, né? Ele não vai entender que é importante usar. Por que eu tenho que usar um sprayzinho no nariz? Parece tão bobo, mas é isso que vai fazer a diferença no seu dia a dia. É isso que vai dar resultado, o seu bem-estar. E isso, às vezes, previne uma outra infecção, uma pneumonia, né? Sim. E a qualidade de vida. Então, eles fazem direitinho. Doutora, a gente teve um boom de meningite, né? A gente está tendo muitos casos, né? Sim, então, olha que engraçado. Ontem eu abri o nosso jornal local, né? Eu amo a Folha de Londrina ainda, eu gosto de papel físico ainda, e tem uma seção deles lá que estava escrito há 50 anos atrás. O que estava sendo publicado? Lá estava escrito aumenta o número de casos de meningite na época. Gente, há 50 anos atrás. 59 casos naquele mês. 59 casos, né? E foi na época que a gente recebia aquela vacininha de pistolinha, não é feito mais esse tipo de vacina. Tá? Meningite é uma doença extremamente grave. Tá? Nós temos vacinas para meningite, basicamente duas vacinas, que é a meningo B e a meningo ACWY, disponível no mercado privado. No mercado público tem a vacina da meningo B, a meningo C, mas a gente fica desprotegido de outras vacinas, dessas outras cepas, né? Na nossa região aqui, a prevalência é de meningo C e meningo B e a meningo W, tá? Só para eu entender, qual é a que tem a que mata? As três são todas essas daí. Tem até, acho que eu não sei se vai dar para colocar. Nós vamos pôr uma foto. Renan, você tem a foto da meningite? Como que é o nome do... Então, esse menino, ele chama Pedro Pimenta. Pedro Pimenta. Esse é do enfisematoso. O Pedro Pimenta, eu vou contar a história dele, porque assim, ele faz... Pedro Pimenta, é o Pedro Pimenta, gente. Ele é um menino que divulga muito a parte de meningite. Por quê? Se vocês repararem nesse menino, vocês veem que ele tem 2 braços biônicos e as 2 pernas também, tá? Quando ele tinha 18 anos de idade, ele mesmo fala que ele era o cara mais saudável do grupo de amigos. Com 18 anos de idade. O cara mais saudável do grupo de amigos. E, de repente, ele começou a ter febre. Nesse dia, ele já começou a passar mal. Nesse dia, ele já entrou em coma. No dia seguinte, ele já estava assim, em comatoso, entubado, nananã. E desenvolvendo, então, uma doença meningocócica invasiva. Tá? A doença meningocócica invasiva, ela pode levar a óbito em 24, 48 horas. É muito rápido. A incidência de taxa de mortalidade na criança pequena ela é muito grande e no adulto jovem, como foi o caso desse menino. E ele ainda teve a boa sorte de ter uma família com um pouco mais condições e ainda colocar membros superior e inferior e andar com prótese. E assim ele não desistiu da vida dele, né? Ele faz palestras motivando outras pessoas. Exatamente, né? Motivando outras pessoas para não desistir. Tá? Doutora, e no caso dele, ele estava com as vacinações desde criança em dia. Foi uma fatalidade isso aí, ele de repente contrair? Então, eu vou falar assim, tem uma frase da Organização Mundial da Saúde que eu gosto de citar bastante, que ela foi publicada o ano passado, que fala assim, quando a gente perde alguém da família, é muito triste. Mas quando a gente perde alguém da família com uma doença infecto-contagiosa, que é prevenível por uma vacina eficaz e segura,
é catastrófico, é o que acontece. Então, ele tinha recebido a vacina da meningite C, ok, mas ele pegou a meningite B, tá? Uma outra cepa. Tá? E o que me choca ainda é assim, por exemplo, numa pandemia agora, nós tivemos uma redução do número de vacinação, tanto no público quanto no privado. Então, se a gente continuar, a gente tem nessa escala de não vacinação, a gente teria que ter uma cobertura de 90%, 95%, a gente está tendo uma cobertura de 70%, não é só Covid que vai matar. A gente vai morrer, as crianças, os adultos também vão morrer de sarampo, vão morrer de meningite, vão morrer de outras doenças infecto-contagiosas preveníveis por vacina e vai voltar tudo de novo. Tá, e você acha que as pessoas estão deixando de vacinar por medo de sair de casa? Porque acho que não é, né, doutora? Medo do corona ou porque estão com medo de ter esse mito sobre vacina, de vai danificar o sistema imunológico, pondo um vírus? Você acha que é falta de informação? Eu acho que é um misto de tudo. É um misto de tudo. Eu acho que, assim, primeiro que a gente depende muito da informação. Então, se a gente agora só fala de Covid, não fala de vacina, não fala de prevenção, é claro que as pessoas vão ficar um pouco mais vibrando essa energia. Estou com medo de Covid, estou com medo de Covid. E esquece que a gente tem que promover saúde também. Tá? E promover saúde também é vacinação, é comer bem, é se alimentar adequadamente, é dormir, né? Tomar muito líquido. Ter o equilíbrio, né? Exatamente, ter o equilíbrio, meditar, respirar, né? Exato. Ter uma harmonia na tua casa, que eu acho que hoje está difícil também, né? Por toda a situação que a gente está passando. Mas vacinação é uma coisa que a gente não pode esquecer, não pode deixar de levar as crianças. Lembrar que os adolescentes são pessoas difíceis de vacinar, né? E a gente faz um reforço dessas vacinas de meningite na adolescência, tem que levar, porque o adolescente por si só não vai lá chegar a tomar vacina, não vai lá e vai tomar vacina de HPV, a gente tem que levar. HPV é uma vacina que eu falo que é contra câncer, não é só contra o HPV. Né? A gente sabe que 90% dos cânceres de colo de útero são causados pelo vírus de HPV. É só tomar a vacina. Né? Então, e olha que incrível, né? Nós temos a vacina agora, coisa que não se tinha anos atrás, né? Exato. Quantas mulheres, né? Sofreram, né? Quantas mulheres sofreram e continuam. E não é só câncer de colo de útero que o HPV faz, câncer anal. Que tiveram e dói demais. Procede essa informação? Procede muito. Então, a catapora, hoje tem vacina para catapora, né? A criança recebe essa vacina junto com a vacina de sarampo. Existe até ela juntas, né? Numa injeçãozinha só. Ela diminui a chance de você desenvolver catapora. Se você adquirir a catapora, você pode ter ela mais branda. Então, em vez de você ter 200 vesículas, você vai ter 25, 50 vesículas. Primeiro isso. Então, para a criança, ela é mais confortável, você tem menos vesícula e ela não deixa tanta cicatriz. E exatamente esse vírus da catapora que a gente pegou na infância, ele fica armazenado no seu nervo e um negocinho que a gente chama de gânglio e eventualmente, se cai a tua imunidade na fase adulta, ou na senescência, no envelhecimento, esse vírus armazenado, ele começa a se multiplicar e aí faz uma infecção do vírus no nervo. É insuportável, faz uma neurite pós-herpética. Né? E quanto mais idoso, mais é a dor. Vamos colocar aquela imagenzinha? Vamos lá, da herpes zoster, é a imagem feminina. Isso. Essa é uma imagem que, às vezes, o paciente chega para mim e fala, como foi esse caso? Chegou com uma dor, fala, eu tô com uma dor aqui, parece que eu tô com umas manchinhas aqui. E isso daí é exatamente o herpes zoster. Então, essas vesículas são as vesículas que têm o vírus da varicela zoster.
E enquanto tem vesícula, ela passa para as outras pessoas. Transmissível, Exato. além de dolorosa, transmissível. E quanto mais idade, maior é a dor. E ela não fica assim, só fica doendo quando tem a vesícula. Não, ela fica doendo meses. E é uma dor que você não consegue colocar o lençol, não consegue colocar nada em cima. Então, qual que é o objetivo de você tomar essa vacina? Ela é indicada a partir de 50 anos de idade. É você não ter essa neurite pós-herpética. Né? E quando que eu devo tomar? A partir do 6º mês até 1 ano, porque até 1 ano, teoricamente, a gente não tem a recidiva da herpes zoster. A gente pode ter depois de 1 ano. Então, nesse período, seria um período seguro de tomar a vacina. Gente, isso é super, super importante. E nossa, minha filha teve uma catapora, assim, que eu não tinha onde olhar que não tivesse uma judiação, né? Não, e a catapora no adulto é gravíssimo, Meu Deus. Pode fazer acometimento pulmonar. O sarampo também pode fazer acometimento pulmonar. O sarampo faz encefalite, né? Então... E você acha que a questão emocional também pode estar desenvolvendo a herpes zoster? Sim, o estresse. O estresse diminui muito a imunidade. Estresse, Baixa o depressão. sistema imunológico, começa a aparecer tudo, né? Tudo. Aparece. Tudo. Por isso que assim, a estabilidade emocional é muito importante, né, para nossa vida. Olha, tem mais beijo para você. Nossa, doutora, eu vou trazer você muitas vezes. Olha isso, minha gente. Olha lá, a Bruna Benelli está dizendo que você é uma doutora excepcional. Ai, que lindeza. Eu amo ela. Demais. A Shirley tem me mandando beijo pra gente. Lígia, a gente tem que promover saúde mesmo, né, doutora? A Lígia Maria Carolo está dizendo aqui, porque eu acho que é muito importante. Mas falar de saúde de forma gostosa, né, Jane? Assim, descontraída, né? Porque eu acho que as pessoas estão tão cansadas, né? A gente também, eu não assisto mais televisão, viu, gente? Porque a gente só ouve corona e ouve morte e a gente fica já sem saber o que fazer, né, Jane? Não, cansamos, né? A gente cansou. Acho. Vamos falar sobre coisa boa também. Vamos falar da doutora Jane, que ela é demais, gente. A gente vai manter os nossos cuidados como qualquer pessoa responsável, mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos conversar sobre os netos, falar sobre a família, lembrar das coisas boas que a gente passou. É verdade. Né? E se a gente for pensar, a gente tem muito mais do que agradecer do que reclamar, não é? Sempre. Sempre, né? Sempre. A gente pode sorrir. Se a gente verdade. pode sorrir, eu acho que já está muito bom, né? Eu sempre falo isso também. Vamos tentar sempre ver o lado bom de tudo, né? Jane, você trouxe uma primeira foto, gente, é que a gente deu uma pulada, porque é muito gostoso falar com ela e vai embalando, né? Que foi, nós estávamos falando, o primeiro assunto foi do tabagismo, né? Da DPOC, e tem uma foto, que tem uma diferença ali. Renan, você consegue passar a primeira foto pra gente? Essa daí, Jane, queria que você explicasse essa imagem. E é mesmo. A gente estava falando até a diferença de asma e bronquite, Isso. né? A gente vai aproveitar essa foto. Então, essa é uma foto clássica. Para aluno de medicina, ele consegue identificar muito. Então, quem faz esses desenhos era um desenhista, eu não sei se ele é vivo, ainda chama Netter, eu acho que não. Ele é famosíssimo. Então, esse primeiro desenho que aparece aqui do lado esquerdo, né, que é o magrinho, esse aqui é o típico enfisемatoso. Tá? É magrinho, tá lá, consumido, tá arqueado, aparecendo as costelas, né? Soprando para respirar. Então, quando a pessoa que fuma, depois dos 15 anos, ele tem que identificar. Então, fumou mais do que 15 anos, tem mais que 40 anos, tem tosse, tem catarro ou falta de ar, ele tem que procurar um pneumologista para a gente identificar e ver se não tem DPOC. Tá? O padrão aqui, enfisematoso, o que é enfisema? Enfisema é uma destruição do alvéolo, que é lá o finalzinho do pulmão. Tá? Esse é o típico enfisematoso. Isso por carga genética, então ele pode desenvolver tanto enfisema quanto bronquite. Bronquítico crônico, que é a pessoa que está ali do lado direito, que é esse a fisionomia dele, ele é mais gordinho, ele é roxo, né? Ele tem catarro, ele produz secreção, então tosse produtiva por 3 meses, na maioria dos dias, por 2 anos consecutivos, é o diagnóstico de bronquite crônica. E bronquite crônica, no Brasil, a causa mais comum ainda é o tabagismo. Então, é a pessoa que tem catarro, que é o bronquítico crônico. Então, a tua filha não teve bronquite, porque ela tinha uma tosse seca, ela tinha falta de ar e chiava o peito. 2 meses seguidos, assim, sem parar.
Uia, será que não era, atrás, não era coqueluche? Não, acho que já era a tal da tosse comprida, minha gente, a tal da coqueluche, mas era um processo respiratório, né? Sim. E há 19 anos atrás, né, pensa, a gente evoluiu muito, né? Muito. A grande maioria, nossa, assim, quando eu comecei a residência em pneumologia, que foi anteontem. Foi logo? Foi ali, mas foi mesmo, gente. Ela tá brincando. Então, a gente tinha pouca medicação disponível. Hoje a gente tem, graças a Deus, né, com o desenvolvimento das medicações, e a indústria farmacêutica acabou visualizando que existe um mercado para isso, graças a Deus. Então, descobriu-se outras medicações. Então, de 15 anos para cá, melhorou muito o número de medicação disponível. Se não der certo com uma bombinha, a gente troca a bombinha, né? Então, tem vários tipos de medicações diferentes. Hoje a gente tem controle da doença, melhorou muito o tratamento. Eu falo que a fisioterapia sempre é meu braço direito e esquerdo. Eles reabilitam o meu paciente, eles ficam ótimos. Gente, é verdade, tem a fisioterapia pulmonar, né, doutora? Tem, melhora muito. O fisioterapeuta, ele tem um papel importantíssimo no meu paciente. Então, há 2 anos atrás, de todos os congressos que eu fui, acho que a frase mais importante que eu gravei foi até uma aula de um espanhol. Ele falava o seguinte: quanto mais se move, mais se vive. Então, o fisioterapeuta é assim primordial na recuperação, na manutenção desses meus pacientes mais graves. E atividade física, o educador físico, ou mesmo você que gosta de fazer as coisas, nunca pare de fazer atividade física. Musculatura, memória muscular, isso precisa para a gente ter uma qualidade de vida boa. Sabe o que acontece? Os meus voos, por exemplo, esse tipo de paciente, o DPOC, por exemplo, ou o asmático, como ele fica muito parado por falta de ar, daqui a pouco ele não consegue sair da cadeira. Eu tive uma paciente que, por exemplo, essas cadeiras aqui, ainda elas têm braço. Imagina você numa casa, na sua poltrona que não tem braço, e o paciente não tem força na perna para levantar. A minha paciente se jogou no chão, se arrastou até a porta para pegar na maçaneta para poder levantar. Eu falei, meu Deus, tem que reabilitar, tem que fazer uma parte muscular, isso é tão comum. Fortalecer, né? E, na verdade, esse estilo de vida mais saudável, né? Eu sei que as pessoas falam muito da moda agora, mas, na verdade, sempre existiu, não é? Mas agora esses apelos, eles estão cada vez mais fortes, porque a boa alimentação, né? O exercício físico, o estilo de vida para tudo, né, Jane? Porque a gente está numa fase de prevenção, né? Quem é que pega... Vamos citar de novo, eu não queria, mas o Covid, a pessoa que vai melhor, é quem está bem, quem está... que está com uma boa alimentação, está dormindo bem, então é tudo. Quem está menos inflamado possível é que está indo bem. Exatamente. Essa questão do estar inflamado, minha gente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até eu tenho uma amiguinha nutricionista que faz um tratamento bacana a nível intestinal. Eu sempre brinco, né, que a gente anda muito inflamado, né, ultimamente. Tem que desinflamar. Aí eu tiro um sarrinho dela e falo, nossa, tem que fazer cocô, né, minha gente? Ela, mas é verdade. Tem que fazer. Tem que funcionar. O intestino tem que funcionar. E uma coisa tá ligada à outra, né, Jane? Não tem jeito. Sim. Gente, ela é demais, não é? Uma hora que essa mulher passa assim, a gente quer ficar mais e mais, mas você vai voltar mais. Ó, a Denise tá dizendo que o sobrinho teve Covid, o que ajudou bastante foi a fisioterapeuta. Muito legal. É isso aí, né? Eles são fantásticos. Mas assim, minha gente, o que eu queria dizer é o seguinte, o pulmão, ele é importantíssimo, porque eu já tentei um dia ser enfermeira na minha vida, e eu já vi gente ser estubada depois de uma cirurgia cardíaca. E o pulmão é tudo, né, Jane? Você tem que estar com o pulmãozinho, minha gente, bem bonzinho, porque ele vai fazer falta. Faz. E olha que a gente ainda tem 2 pulmões. Eu falo que tudo que é importante tem que ter 2. Então... Mas então, é o que eu falo. Os fumantes sofrem mais no processo de extubação. Muito. Sofrem muito, isso eu já vi. Assim, eu fiquei muito assustada, porque as pessoas, elas não acreditam, elas precisam vivenciar, viver o momento para acreditar, né? Então... Exato. E vou até pegar um gancho para você, porque assim, quando uma pessoa vai lá no consultório, às vezes já é meu paciente, ele já é orientado. Olha, qualquer cirurgia que você for fazer, você tem que fazer o risco cirúrgico respiratório, não só o cardiológico. Por exemplo, numa cirurgia bariátrica que a pessoa
né, é jovem, uma cirurgia plástica, por exemplo, cirurgia plástica não é o coração que vai pipocar na hora, é o pulmão, gente. É o pulmão. Então, o pulmão tem que estar bom. O que ele pode acontecer? Ele pode fazer uma embolia, né? Num pós-operatório de cirurgia plástica, você pode fazer pneumonia, você pode murchar o pulmão, porque você fica toda apertada aqui, né? Quando vai fazer abdominoplastia, tá? Então, o risco cirúrgico respiratório, ele é importantíssimo para a gente ter uma cirurgia lisa, uma cirurgia tranquila, tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório. Mas é muito comum os médicos pedirem só o risco cardiológico. Sim. Esse respiratório... Isso é novo até para mim. Isso, aí eu vou falar que é meia culpa também, porque assim, o nosso marketing da nossa sociedade, ele é um pouco... Agora, a gente tem que aproveitar essa época de Covid, assim, para a gente falar que existe realmente essa parte respiratória, que é importante. A gente consegue evitar muitas situações que não precisam acontecer num pós-operatório, né? Se a gente doutora, rapidinho, orientar. quem faz o risco respiratório? Onde o paciente procura? Um pneumologista. O pneumo. Minha gente, é o seguinte, pega essa dica. Vai fazer cirurgia, além do risco cardiológico, tá? Daí você tem que estar com tudo bonitinho. Faça um respiratório. O pulmão tem que estar ok, né? Perfeito, isso Muito mesmo. legal. Isso eu não sabia. Olha como a gente aprende. Isso mesmo. É que você arrasa, você é demais. Eu nem sei. Acho que nós temos 3 minutos. Oh, meu Deus. 3 minutos. E assim, minutos, né, gente? Hoje eu tô comendo os S's. É que eu sou paranaense mesmo, viu? Meu pezinho é mais vermelho que o teu, que eu sou lá pra frente de Maringá. Eu quero mandar um beijo pro povo de Engenheiro Beltrão, Floresta, Piabiru, Campo Mourão, porque a gente chega. A gente chega em Portugal, até na Índia. A gente tá chegando. Que legal. Isso é muito legal. De vez em quando tem um povo do Japão que assiste depois e manda um beijo e agradece. E é isso, minha gente. Então vamos começar a agradecer? Todo esse pessoal que está assistindo, quem está entrando agora, a gente está acabando, viu? Mas foi muito bom te receber aqui, Jane. Eu que agradeço, Lu. Eu agradeço sempre o seu convite. Eu estou à disposição. Eu adoro conversar com o pessoal. Você sabe. Se deixar, a gente fica aqui horas e horas falando. E só Jane, vou você deixar... é professora também? Eu dou aula para a indústria farmacêutica, então eu dou aula para médicos, mas eu dou palestra para os alunos também, né? Que legal. Por isso que você é toda simpática, solta, e é uma delícia conversar com ela, porque mesmo eu que não domino nada, eu consigo ficar super à vontade com você. Claro, não, eu tento falar da melhor maneira possível. E daí ela que me conduz, né, gente? Eu não preciso... É muito gostoso falar com a doutora Jane, e é isso. E ó, no consultório dela é essa mesma simpatia, viu? Não é porque ela tá aqui, não. Tem bastante paciente idoso, né? Te adora, eu sei que eles te adoram, porque você, com essa simpatia, esse jeitinho de fazer com que eles entendam o tratamento, né? Isso é o mais importante. Isso é super importante. Sim. Então manda seus beijos, abraços, seus agradecimentos. Sim, eu queria agradecer todos. Bom, todo mundo me conhece, né? É sempre com grande alegria que eu tento responder as suas perguntas. Então, mandem as perguntas. Na medida do possível, eu vou respondendo, esclarecendo. Acho que a gente não pode ter dúvida, né? E eu fico aberta a outros convites. Não venho com muito prazer. Sempre. Né? Gente, eu não posso pôr o arroba da doutora, tá? Por conta de várias questões, infelizmente. Doutora Jane Estela, é assim que vocês vão encontrá-la no Facebook, no Instagram, tá? Não sei se nem sei, você tem Face também, né, Jane? Então, sigam a doutora, mandem as perguntas, os agradecimentos via Instagram, que ela vai responder todo mundo. Isso, faltou um N só, são 2 N's. A Jane, 2 N's, viu, Renan? Jane Estela com 2 N's, aí vocês me acham. N's. Isso, só corrigindo, que ela é chique. Cuidem-se, gente. Grande beijo. Um grande beijo pra vocês. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Semana que vem tem mais saúde e bem-estar. Semana que vem é a última terça do mês já, né? E aí a gente tem, sabe quem aqui, semana que vem? O personal Gabriel Baú, viu? E é sem mimimi, vocês fiquem ligados que a gente tá fazendo um programa super legal com ele, viu? Ó, então um beijo pra vocês e até semana que vem. Obrigada, gente, obrigada mesmo, de coração. Foi demais hoje, viu, doutora? Você arrasou. Eu que agradeço. Você arrasou. Sempre, obrigada, gente, beijo. Todo mundo te mandando